Então lhes disse, Neemias falando aqui, todos acharam o livro? Diga amém. Amém. Então está escrito assim, preste atenção. Então lhes disse, versículo 17 do capítulo 2: está vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Aí Neemias fala: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Amém? Deixemos de ser opróbrio. Agora vou continuar a leitura no versículo 18. Então lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos e edificamos, e fortaleça as nossas mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo Anonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram e disseram: o que é isto que fazeis? Quereis vos rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus do céu é quem nos fará, nessa tradução, ter bom êxito. Na sua tradução, prosperar. Em outra tradução que eu estudei, é o Deus do céu quem fará que nós tenhamos triunfo. Amém? Repita assim comigo: Deus dos céus é quem me fará prosperar. Amém? Oremos ao Senhor. Espírito de Deus, esta manhã já pudemos sentir da sua graça, da sua glória aqui neste lugar. E eu peço, Pai, que a sua graça mais uma vez se manifeste, para que eu possa, Senhor meu Deus, falar da sua palavra com liberdade. Aquela pessoa que entrou aqui, Senhor, saia, Pai, com a resposta, Pai. Saia, meu Deus amado, com o seu poder. Oh, Senhor meu Deus, oh Pai, com a sua resposta. Que todos aqueles que estão vivendo aqui um quadro de vergonha, possa, Pai, receber o triunfo da sua parte, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma das histórias mais extraordinárias que eu posso conhecer na Bíblia. Essa história diz respeito a um homem chamado Neemias. O livro leva o próprio nome de Neemias, esse livro que nós lemos. E eu gostaria de compartilhar com vocês a história desse homem. Quando você vê a história desse homem chamado Neemias, a Bíblia nos diz, irmãos, que ele viveu em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio à destruição. Pois a história do povo de Israel, depois de perder a guerra e depois de terem sido humilhados debaixo das outras nações, agora a história que restava de Israel era uma história triste, uma história de derrota, uma história de desprezo, uma história de miséria, uma história de destruição. Veja bem que é tão interessante, irmãos, que quando você estuda esse livro de Neemias, que é a história desse homem, você vai pegar o capítulo 1 e o versículo 3. Este livro já logo começa com uma história terrível, com uma história drástica, com uma história triste. Você vê no capítulo 3 que Neemias, ele destaca 3 coisas terríveis que estavam acontecendo no seu tempo. Em primeiro, ele fala que o povo estava vivendo grande miséria, era um estado miserável. Depois, ele fala que o povo estava vivendo em desprezo, humilhação, vergonha. Depois, ele fala dos muros destruídos, fala de destruição. E depois ele fala de portas queimadas a fogo. E na verdade, irmãos, é uma realidade difícil de se encarar, mas era a realidade que aquela cidade de Jerusalém vivia, que os parentes de Neemias viviam. Na verdade, se você fosse visitar aquela cidade, você se depararia com esta situação. Você ia ver aquela cidade destruída, você ia ver a situação de miséria. A Bíblia nos diz, irmãos, que o povo que restou na cidade vivia grande miséria. E na verdade essa é a história. O capítulo 1, no versículo 3, fala de uma história triste, uma história de derrota, de opróbrio, de vergonha. E você vai ver a página dessa história, uma história triste. Mas folheando, irmãos, as páginas das histórias e da história, nós podemos chegar no nosso tempo, agora que nós estamos vivendo aqui, século 21. E na verdade, o século que nós vivemos, 21, não é tão diferente da história e da realidade que Neemias vivia. E primeiro Neemias disse que haveria grande miséria. Irmãos,
a nossa sociedade tem sido marcada pela desigualdade social, não é verdade? Nós vemos isso daí, uns têm muito e outros não têm nada. Basta, muitos aqui, quando estavam vindo aqui para a igreja essa noite, com certeza se depararam com esse quadro, muitos aqui, outros não, mas com certeza isso daí é, diariamente nós vemos aqui nessa cidade que vivemos. Você se depara no farol com uma criança de 5, 6 anos de idade pedindo esmola, né? E toda vez, irmãos, que eu vejo isso, eu sou obrigado a refletir, porque na verdade essa criança tem a idade dos meus filhos, e essa criança não era para estar na rua pedindo esmola. Na verdade essa criança era para estar brincando agora, era para estar com seus amiguinhos de escola, era para estar aprendendo alguma coisa. Irmãos, e você não sabe a lacuna que fica dentro da mente de uma criança, a informação de uma criança que desde pequena está lá no farol, sendo humilhada, e muitas das vezes o pai e a mãe explorando, e a maioria dessas crianças, antes mesmo de se tornar adolescentes, já foram abusadas sexualmente. Irmãos, e uma lacuna terrível se abre na vida dessas crianças. Irmãos, não justifica, mas explica. E daí então você vê pessoas revoltadas, pessoas fazendo coisas terríveis, porque a miséria tem marcado a nossa sociedade. Nós vemos pessoas vivendo a miséria, e na verdade era um quadro atual. Neemias, quando chegou na cidade, de vez de ele ver as crianças brincando, viu as crianças esmolando. A segunda coisa que ele viu foi desprezo, vergonha. Ele viu as pessoas humilhadas. Irmãos, o pior veneno que tem na humanidade é o desprezo, é você receber o desprezo, ser desprezado, ser deixado de lado. Na verdade, querer ter e não poder, querer participar e não poder, querer realizar um sonho e não ter ele. Na verdade, nós vivemos uma sociedade que hoje em dia, numa busca frenética em se realizar, está desprezando as pessoas do seu lado. Ninguém mais olha para ninguém, né? Na verdade, ficou até comum dentro da nossa cidade de as pessoas passarem assim, tem alguém caído no chão, né? A pessoa pula e faz que não viu. Irmãos, é o desprezo. As pessoas não estão olhando o que está acontecendo ao nosso redor, porque a pior coisa era ser desprezado. Aquele povo estava na cidade, ninguém assistia a ele, ninguém dava uma esperança para eles. Olha a terceira situação, quando Neemias olha para aquelas muralhas de Jerusalém, as muralhas estão derrubadas, destruídas. Isso fala de destruição. Eu tive o prazer que Deus me deu o presente de estar em Jerusalém, e uma das coisas mais bonitas daquela cidade é aquela muralha. E quando Neemias olhou aquilo, ele viu destruição, viu a muralha quebrada, a muralha caída. E esse não é o quadro atual também, que nós temos visto famílias destruídas, vidas destruídas, pessoas destruídas. Irmãos, nós temos vivido notícias que é impossível até imaginar o que está acontecendo nos nossos tempos. Eu vou falar de duas. Eu não sou aqui pregador da miséria, mas é a realidade que o mundo vive, não a nossa, mas que está aí para fora, é verdade. Duas coisas que eu achei um absurdo. Primeira, de um filho que matou a sua própria mãe, que já tinha uma idade, tirou as vísceras dela e cozinhou na panela de pressão. Aqui, ó, São Paulo. E outra agora, esses dias, um pai e uma madrasta que mataram um menino de 12 anos ou de 12, de 13, alguma coisa assim. Mataram eles, picaram em pedaços, puseram no saco de lixo e jogaram. Já pensou? Isso é destruição. É um quadro, irmãos, que nós olhamos e falamos: o que será da humanidade? O que será dos homens? O que será? A que ponto os homens vão chegar? E para terminar, quando Neemias olhou a última situação, as portas já não estavam mais lá, eram só cinzas. Era só cinzas. E alguém pode falar: mas pastor, a situação já